encaminhar para o juiz, né? E aí o juiz dá a decisão e devolver para a escrivania, para o gestor, ultimar as providências para poder liberar o acusado. Então, nada nessa brincadeira aí. O réu, o acusado, o cliente dos senhores, o cliente das senhoras, o cliente das senhoritas, já ganhou aí nada uma semana de férias. E isso se os senhores, as senhoras, as senhoritas ficarem em cima, né? E todo dia lá na escrivania, aí como que tá, já foi pro gabinete, já voltou pro gabinete, já foi promotor, já voltou pro promotor, já desceu do gabinete, concedeu, não concedeu, por quê? Porque é como eu sempre digo, né? Todas as escrivanias, elas têm vários, milhares de processos. Basta vocês irem lá, vocês vão ver. Tá atulhado, se não for pelo menos, se não for uma cidadezinha do interior bem tranquila, né, bem relaxante, bem repousante, vai estar lá atulhado de processo, né, lá nas prateleiras, nos armários, nas estantes lá da escrivania, o que for. Mas aí está atulhado. E processos, senhoritas, infelizmente, não tem mão, não tem braço, não tem boca para levantar. Oh, ei, agora é minha vez, sou eu aqui, ó. Não tem. Então, se o advogado, se a advogada não fizer esse papel, o processo não anda. É aquilo que era para durar uma semana, pode durar 2 ou mais. Se você protocolar o pedido de liberdade, deixar lá quietinho, se não for um juiz muito do Caxias, vai mais de uma semana. Então, essa que é a diferença do pedido de liberdade provisória com fiança para o pedido de liberdade provisória sem fiança. Não é porque o crime é inafiançável que a chave da cadeia vai ser jogada fora e o cara vai apodrecer lá pelo resto da vida. Não, não é isso. É simplesmente que nesse caso de crime inafiançável não caberá pedido de fiança e, por consequência, o rito processual para conseguir a liberdade da pessoa presa será um pouco mais longo, será um pouco mais demorado. Então, nesse caso, tanto de relaxamento de prisão, quanto no caso de pedido de liberdade provisória com ou sem fiança, como, aliás, nos demais casos de pedido de liberdade provisória, regra geral, não se adentra no mérito da prática criminosa, do qual está sendo imputado ou acusado. Então, pedido de liberdade, senhores, pedido de liberdade, senhores, pedido de liberdade, senhoritas, não é para vocês ficarem discutindo, o réu é inocente, nós temos uma testemunha que fala que ele é... Não, não é nada disso. Pedido de liberdade provisória para você conseguir a liberdade do acusado para que ele possa responder o processo livre. E para que isso aconteça, geralmente basta que você evidencie os requisitos, que são residência fixa, onde ele pode ser encontrado, profissão definida, que evidencia que ele tem meios de prover a subsistência dele sem recorrer a expedientes criminosos, e certidão de bons antecedentes criminais que atesta que ele não é uma pessoa afeta à prática criminosa, né? Quer dizer, um criminoso que está sempre realizando delitos. Então, basicamente, é isso que você tem que provar, tanto no pedido de liberdade provisória, com fiança, quanto no sem fianças. No pedido de liberdade provisória com fiança, você ainda tem que evidenciar que aquele crime é afiançável, que ele não se encontra em nenhuma das hipóteses impeditivas de concessão de fiança que estão previstas no Código de Processo Penal. Pronto. E quando se fala em relaxamento de prisão, basta apenas você evidenciar a ilegalidade, a irregularidade que ocorreu na prisão em flagrante do seu cliente. Então, regra geral, você não entra nisso, né?
Vai haver exceções? Vai haver exceções. Eu lembro de um caso aí de um cidadão que foi preso em flagrante, né? Não morava aqui no estado, morava aí em outro estado. Quem entrou em contato comigo foi a tia dele, né? Eu expliquei a situação, ele foi preso em flagrante e tal, papapá. Não morava aqui no estado, não tinha emprego, não tinha residência fixa no distrito de Culpa, né? Foi pego aí numa cidade fronteiriça para atravessar o veículo para outro país, mas eu entrei com pedido de liberdade provisória para ele. Até por uma questão de profissionalismo, mas eu falei para a tia dele, né? Eu falei, olha, senhora, eu estou entrando mais por uma questão de profissionalismo, desencargo de confiança, mas de consciência, acho muitíssimo pouco provável que a liberdade seja concedida para ele, porque ele foi preso em flagrante, estava perto de uma cidade de fronteira, não mora aqui, não tem emprego, então quer dizer, tem tudo para o juiz não conceder a liberdade para ele. Foi um dos primeiros casos, inclusive, que eu peguei quando eu comecei a advogar. E eu, como profissional, vocês, como profissionais, sempre têm que fazer o melhor pelo cliente de vocês. Então, eu demonstrei que ele preenchia todos os requisitos e falei bonito, falei que ele era jovem, tinha apenas 18 anos de idade, que o cárcere estava marcando a alma dele de forma inapagável, né? Que ele subtraiu o veículo apenas para fazer aparência para as meninas que ele queria conquistar, mas que ele ia devolver o veículo para o proprietário, naquilo que a gente conhece como furto de uso, né? Enfim, fiz todo blá 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 bonito, ajeitado mesmo, né? E o juiz, inacreditavelmente, concedeu a liberdade provisória para o meu cliente. E eu nunca mais vi o meu cliente. Nunca mais voltou para contar a história. E fiquei com 3 cheques sem fundo da tia dele na minha mão. Senhoritas. Passarinho, se não pagar vocês os honorários antes de alçar voo, quando está na gaiola, não vai ser depois que ele estiver feliz, batendo asa, visitando aí outras paragens que ele vai lembrar dos senhores, das senhoras e das senhoritas. Mas foi uma exceção. O caso permitia um pouco dessa divagação acerca do mérito, não muito, um pouco, né? Mas geralmente isso não é necessário. Nesse caso, colou, né? Não é sempre que isso é necessário. Excepcionalmente, você vai ter que ter um feeling para perceber quando é o caso de você adentrar um pouco no mérito. Mas, lembrando, regra geral, você não adentra no mérito nos pedidos de liberdade, você apenas demonstra a ilegalidade, a irregularidade ou o preenchimento dos requisitos para a concessão da liberdade, ok? O relaxamento de prisão ele possui fundamentação legal no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, nos seguintes termos: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E também tem fundamento no artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal, estabelecendo que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Então, no primeiro momento da prisão do acusado, se houver alguma ilegalidade, alguma irregularidade, o que caberá é o relaxamento de prisão. Se não houver ilegalidade, se não houver irregularidade, caberá pedido de liberdade provisória. Com fiança, se for afiançável, e sem fiança, se for inafiançável. Algumas hipóteses que constituem ilegalidade da prisão em flagrante, que podem ser arguidas, né, e quebrar o flagrante e o juiz relaxar a prisão.
Não é possível a prisão em flagrante de quem se apresenta espontaneamente à autoridade policial, e mesmo assim existem delegados de polícia